Entrando novamente, vamos ver se melhora. Entrando novamente para ver se melhora um pouquinho a qualidade da imagem. Gente, desculpe ter que desconectar aqui, mas é uma tentativa de melhorar a qualidade. Chamei a doutora Loreta novamente para a gente reiniciar aqui o nosso bate-papo. Doutora, agora está perfeito. Agora tá bom. O Insta não aceita desaforo, né? Foi só minimizar aqui para tentar mudar a internet que apagou toda a nossa live. Mas então, vamos continuar, doutora. Então, é um CID, tem CID, é uma doença psiquiátrica, é uma patologia. Então, vamos lá. Quais são os tipos de transtornos alimentares mais comuns que a gente vivencia em prática clínica e que a gente tem em amplo espectro na literatura? No meu caso, como eu trabalho com cirurgia bariátrica, a gente vê muito transtorno de compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Né? Esses são os três que eu tenho mais contato. Existem outros transtornos, né? Alguns não chegaram a entrar no CID, mas que fazem parte do nosso dia a dia, que são, sei lá, transtorno de pica, transtorno de ruminação, né? Então, assim, a gente tem alguns outros transtornos, transtorno de imagem faz parte, muito paciente acha que tem transtorno de imagem corporal após cirurgia bariátrica, acha que desenvolveu, a gente vai falar disso, mas nem sempre tem, são poucos os que de fato tem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, enfim, síndrome de Graven, que precisa ficar mastigando também, né? A ruminação, que é aquele que o paciente mastiga, engole, depois regurgita para mastigar de novo e volta de novo. Isso acontece em poucos casos, mas muitos tentam fazer isso na dieta líquida, por exemplo, que é quando não pode. Então, assim, o foco maior seria em transtorno de compulsão alimentar, anorexia e bulimia, que é o que a gente mais tem, a gente mais vê. E com relação ao transtorno de compulsão alimentar, o que é, doutora, esse transtorno de compulsão alimentar? Eu queria que você fosse bem didática para que o paciente, enfim, o familiar que estiver nos ouvindo, ele consiga diferenciar o que é uma compulsão alimentar do que é uma fome emocional, ou do que é, como eu sempre falo, a caixa do bis, por exemplo, ou o pratinho de brigadeiro no aniversário. Qual é a diferença desse padrão de comer que eu tenho, por exemplo, com esse exemplo da caixa de bis, e o transtorno do comer compulsivo? Ou do transtorno do comer compulsivo? Muito bem. O transtorno do comer compulsivo, a gente fecha o diagnóstico de uma maneira mais criteriosa, vamos dizer assim. Existe o transtorno, dentro do transtorno de compulsão alimentar, a gente usa muito o ato de beliscar e o comer emocional, sem fechar critério. Então, são três pirâmides aí, se a gente for parar para pensar. Três pilares, na verdade. Então, assim, o transtorno de compulsão alimentar, ele vem de uma ingestão de muita comida, né? Quando o paciente chega a ouvir dos familiares que ele come muito, ele tem um descontrole, ele tem uma sensação de culpa após comer muito, ou seja, por exemplo, ele pode ter comido muito, acordou, comeu muito de manhã, por exemplo, não tem café, não tem mais pão, não tem mais nada, ele vai no lixo e pode até pegar comidas do lixo. Tem gente que fecha a geladeira para aquele paciente não comer, porque ele tem transtorno, então tem familiares que trancam a geladeira, então assim, é algo 100% descontrolado, né? Então o paciente come muito, ele tem muita vergonha disso, ele tem o hábito de comer escondido, de fazer aquela gavetinha de chocolates e doces e bolachas e o que ele gostar, para poder comer escondido sem culpa de alguém estar vendo, né? E sempre com a sensação de repulsa. Paciente que come muito e não tem sensação de culpa, tem hiperfagia e tem o hábito de beliscar e comer errado, né? Isso é uma coisa pontual. Se ele não tiver todos esses critérios de uma maneira que se repita
por 2 vezes por semana, pelo menos durante 3 meses, a gente não fecha diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Ele pode ter episódios de compulsão alimentar que podem vir por conta de algo psicológico, ou porque algumas falam, eu tenho transtorno, eu tenho compulsão alimentar quando eu estou de TPM. Eu também tenho. Né? Eu também devoro uma caixa de bis. Né? Se eu estou ansiosa, eu também devoro. Se eu estou assistindo um filme, eu também como um balde de pipoca e depois eu vou devorar uma caixa de bis. Mas isso não é transtorno. Né? Então, para gerar transtorno, o paciente tem que sofrer com tudo isso. Né? E assim, a quantidade ela é sempre muito absurda. O paciente chega a comer coisa que ele não gosta, doutora. Né? Então, quando alguém come algo que não gosta porque precisa mastigar, é algo preocupante. E qual é o agente causal disso? Quando que isso se inicia, doutora? O que desencadeia o transtorno de compulsão alimentar? É sempre psicológico, né? Através das suas vivências. Tem algumas doenças que podem gerar, né, chegar até o transtorno de compulsão alimentar, como podem chegar na anorexia, por exemplo, no caso do toque, né, se ele tiver alguma coisa muito clara para ele, de que ele precisa fazer aquilo todos os dias, ele pode desenvolver um transtorno. Mas na maioria das vezes, vem desde a infância, vem desde a vida adulta, vem desde o comer sozinho. Vou citar alguns exemplos para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor. Se eu pegar um paciente que não sabe lidar com os problemas e ao longo da vida ele aprendeu que a comida conforta, desde criança, quando ele crescer, ele vai conseguir lidar com isso de uma maneira inconsciente. Então, ele vai continuar comendo e vai continuar engordando. Qualquer problema no trabalho, na escola, no dia a dia, o paciente vai lá e come. Veja, a gente tem, por exemplo, algumas mães que estão com crianças dentro do carro indo viajar. Se essa criança está chorando, a mãe, às vezes, pega e enche a criança de bolacha, de comida, para distrair, para ela poder conseguir dirigir. Aquela criança aprende que a comida confortou. Acabou com o problema dela. E aí ela vai crescendo e vai lidando com isso. Outro caso é de gente que tinha dificuldade financeira, não tinha muita oferta de alimentos, por exemplo. Se ela não tem esse monte de oferta, quando ela começa a trabalhar e tem o dinheiro dela, ela acaba comendo para compensar aquilo. Tem gente que come para esconder o corpo, para se isolar, porque não sabe falar de emoções, não sabe pôr para fora. A comida traz prazer para a gente, muito prazer. A gente, né? Na maternidade, né, doutora, eu como mãe, a gente enxerga muito a comida em quase todos os processos, seja para premiação, tirou 10, vai ganhar um picolé, ou, sei lá, fez uma arte, você vai ficar uma semana sem comer nenhum chocolate. Né? Exatamente, né? Tomou vacina, vai no fast food comer para comemorar, né? Mas tudo, veja, eu não acho nada disso tão anormal. Desde que não tenha prejuízo. O problema é como a criança se desenvolve, o adolescente ou o adulto se desenvolve. Nem sempre a compulsão alimentar ela vem desde a infância. O paciente pode ter tido um gatilho e pode ter absorvido aquilo como um conforto sem perceber e dali para frente ele lidar com a comida daquela maneira. Exatamente. Doutora, e para o nosso público de cirurgia bariátrica, é verdade ou é correto afirmarmos que todo paciente obeso tem transtorno de compulsão alimentar? Não, é mentira. Nem todo obeso tem transtorno de compulsão alimentar. Algumas doenças, alguns tratamentos fazem com que o paciente ganhe peso, né? A gente pode falar aí de lúpus, tratamentos com corticoides, existem inúmeros tratamentos aí ao longo da vida de uma pessoa que fazem com que ela engorde, né? E aí nem todo paciente tem esse descontrole. A pessoa só pode ser obesa, ela pode ser encaminhada assim para a cirurgia bariátrica no caso, mas ela pode não ter o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o ato compulsivo, né? Então assim, se eu tenho uma compulsão, pacientes anoréxicos, às vezes, têm episódios de compulsão, por exemplo. Pacientes bulímicos também têm episódios de compulsão. A gente vai falar disso talvez mais tarde, mas só para já deixar claro para o paciente. É o descontrole que faz com que o paciente seja diagnosticado com transtorno de compulsão. Um obeso, muitas vezes, não tem transtorno de compulsão. Ele só pode
ser uma pessoa que não tem tempo de comer, e aí ele vive de pizza, principalmente agora em quarentena. Quantas pessoas não estão pedindo comidas fáceis, não estão sentando para cozinhar, não tem um planejamento alimentar, né? Comem besteira aqui, sai para lá e come outra coisa. Então, isso tudo faz com que o paciente ingira as calorias. As calorias que engordam, né? É a qualidade do alimento que faz com que o paciente ganhe peso. Nem sempre precisa ser descontrolado. Doutora, falta de atividade física. Há umas 2 lives atrás, se eu não me engano, foi com a doutora Ana Beatriz, nutricionista lá da nossa equipe do Instituto de Medicina Salé, e o assunto abordado foi síndrome de dumping, que é uma resposta orgânica, né, comum no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A minha pergunta para você com relação a esse assunto existe alguma correlação dessa resposta da síndrome de dumping com algum transtorno do comer compulsivo? Sim. A resposta vai ser física, né? Se o paciente, o que é que faz o paciente ter a sensação, a síndrome do dumping? É ingerir carboidratos simples, né? Então, o que são aqueles carboidratos? Desde o açúcar, né? Tudo que vira açúcar no sangue. Então, a passagem rápida do estômago, né? Desse alimento do estômago para o intestino faz com que ele tenha sensação de dumping e assim vai. Se ele continuar comendo compulsivamente um bolo de chocolate, por exemplo, ele pode ter dumping. Só que para eles, alguns só conseguem parar de comer quando tem síndrome de dumping. Isso é preocupante, né? Porque ele vai comer, ele vai ficar aí tendo aquela sensação toda, sudorese, taquicardia, né? O organismo vai estar liberando um pouco mais de insulina por conta daquilo, e aí vai fazer com que ele tenha aquela sensação. Existem pacientes que tentam, inclusive, se sabotar para poder comer. Ou seja, eu já vou comer e já vou deitar porque já sei que vai me dar sono. Gente, isso não é legal, né? A gente tem que prestar atenção na mudança de comportamento. Tem muito paciente que tenta fazer isso. Doutora, e com relação a um segundo transtorno alimentar que a gente vai discutir aqui, falamos do primeiro, que é do transtorno de compulsão alimentar. O segundo, anorexia nervosa. O que é, como ela se manifesta, quais são os sintomas, como você se diagnosticar, se é possível isso, enfim, falar um pouquinho sobre a anorexia. A anorexia, ela vem da restrição. Né? Então, o paciente ele restringe alimento. Ela pode ser restritiva ou purgativa. Apesar de alguns pacientes só restringirem, eles também começam com purgação. A gente vai falar no próximo que seria a bulimia, mas todo paciente anoréxico já foi bulímico em algum momento. Né? Por quê? Porque ele purgou. O que é purgar, para quem não sabe? É usar laxante, é usar diurético, né? Fazer lavagem, para poder perder peso, para poder evacuar aquilo, atividade física em excesso. Então, isso são comportamentos purgatórios, certo? Então, a restrição alimentar, no caso da anorexia nervosa, ela é muito comum. Então, assim, existe paciente que precisa perder peso. O funcionar do paciente, gente, ele envolve não engordar, perder peso. E aí ele tem uma meta, e aí ele atinge aquela meta, dali a pouco ele dá mais outra meta, e aí ele atinge aquela meta, e ele passa ele sofre sim, ele sente fome, mas ele funciona em cima do medo de engordar. Né? Eu tenho não é muito o número, mas existem pacientes que foram da obesidade mórbida para anorexia, né? E que hoje tem aí o IMC de 15, 16, 17,5. Fica até aí. De 17,5 para cima a gente considera magro, mas sem considerar, no caso, a própria anorexia, né? Então, assim, é muito perigoso isso. A anorexia mata, né? Dá falência múltipla nos órgãos, é muito comum isso acontecer. As pessoas acham que só tem anorexia quem é modelo, e não, né? Muitas pessoas têm esse transtorno. É muito difícil da gente conseguir lidar com ele, mas existe tratamento. Doutora, E aí ela fica... e
qual é, em linhas gerais, óbvio que a gente não pode aqui delimitar, né, linhas, condutas, porque elas são personalizadas, são individualizadas, mas em linhas gerais, qual é a linha de tratamento para paciente anorético? Eu costumo dizer que, não, eu vou defender a minha abordagem, apesar de eu ser psicóloga, existem outras abordagens, mas eu gosto muito de trabalhar com a cognitiva comportamental, por exemplo, né? Porque a gente tenta mudar para ontem. A cognitiva, ela mexe do hoje para amanhã. A gente não volta tanto no passado. Isso aparece, a gente descobre muitas coisas, mas o importante é tentar mudar o hábito para agora. Esses pacientes, eles têm um comportamento de baixa autoestima, de desesperança, frustração muito grande, eles buscam aprovação externa, né? Muitas e muitas vezes esse transtorno está ligado a um outro transtorno, borderline, TOC, né? Alguma coisa fez com que ele virasse aquela chavinha e falasse, eu não posso engordar nunca mais. Casos de abuso, por exemplo, alguns pacientes precisam ficar magros para não atrair a atenção do abusador novamente, né? Então eles preferem ficar magros, né? Porque de algum jeito é muito peculiar, é muito particular o que faz, né, cada paciente se tornar um paciente anoréxico, mas em cima disso, a gente tenta entender o que... Opa, caiu meu brinco. Entender o que acontece com ele, para depois disso tratar. Então, assim, é sempre importante entender qual é o gatilho que ele tem em qualquer transtorno alimentar, para que ele mantenha aquele transtorno. Então, a gente identificando aquele gatilho, fica muito mais fácil da gente conseguir conduzir um tratamento saudável e positivo. A anorexia pode aparecer em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. Na maioria das vezes acontece na parte entre adolescência e juventude, é onde mais acontece. Mas existe anorexia em criança, sim, existe anorexia na terceira idade. Já tive paciente que depois de obeso ficou muito magro e já estava entrando na sobriedade. Doutora, nós falamos então, nós estamos indo para o terceiro transtorno alimentar. Falamos do comer compulsivo, compulsão alimentar, falamos da anorexia. Só uma coisa que eu acho que assim, lembrei agora, eu acho importante. Como tem muito paciente assistindo, né, e muitos familiares também, é importante prestar atenção sobre como o paciente está lidando com aquilo dentro de casa. Fazer só restrição não é um ato tão comum. O paciente engana, diz que já comeu, que não comeu, tenta fazer atividade física, quer controlar a comida de todo mundo de dentro de casa, né? Então, isso é um exemplo bacana para as pessoas prestarem atenção, né, na família, e assim vai, porque o medo de engordar é muito grande, a autoestima é muito baixa, enfim, tem tudo isso. Pronto, pode passar para a próxima. Bulimia, doutora, eu acho que é o terceiro aí transtorno que a gente vai conversar hoje, né? Também de forma conceitual o que é e como ela se manifesta. Bulimia é um dos transtornos, né, que envolve, como eu citei há pouco, comportamentos que fazem o paciente purgar. Então, ele sempre está junto com transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente tem o transtorno de compulsão alimentar e eu tenho a recompensa, né? O paciente com transtorno de compulsão alimentar, ele não compensa, ele não faz dieta na sequência. Ele sofre muito, mas ele não consegue, é fora do controle dele. O paciente bulímico, ele consegue. Por quê? Porque ele purga, ele toma laxante, ele vomita, né? Ele tenta de tudo aí para poder perder peso depois de um episódio de compulsão. Então, todo paciente com bulimia tem compulsão alimentar. E certo. Aí, depois desse episódio, ele tenta fazer, ele tem um comportamento compensatório, vamos dizer assim. Doutora, o padrão, o que é comum nos nossos pacientes, o padrão alimentar beliscador, come um pouco, toda hora está mastigando alguma coisa. Isso é um transtorno alimentar também ou é apenas um padrão alimentar? Quem trabalha com transtorno alimentar, de fato, trata isso como tal. Mas ele não está no CID, por exemplo, né, que é o nosso guia aí de doenças que a gente tem aqui no Brasil. Mas
eu acho que tudo depende, tudo vai de caso para caso. Depende de como ele se sente, de como ele lida com a comida, se para ele está tudo bem, se não está. Se a gente for pensar no paciente pós-operatório, por exemplo, ele pode comer, antes ele comia 5 pedaços de pizza, hoje ele pode continuar comendo 5 pedaços de pizza e fracionar durante o dia inteiro. Ele está beliscando. Há um risco nisso, né? Mas, porque ele vai estar ingerindo muita comida e muita caloria, mas ele só belisca. Tem gente que, e assim, o paciente pode só comer por fuga. O ato de beliscar não é um padrão. De repente, não são todos os dias. Tem gente que tem, sim, um comportamento de beliscador que não fecha critério para compulsão alimentar, mas ele está sempre ali precisando mastigar. Sabe aquela sensação, eu preciso comer alguma coisa? Né? Eu sempre preciso. E pode ser só uma insatisfação emocional, um sentimento que assim, ele teve. A gente sempre fala para vocês que estão assistindo, pacientes em casa, acompanharem com a equipe multidisciplinar, né? Porque se vocês não contam para a gente não consegue ajudar. Então, o tratamento para, um exemplo, um paciente com comportamento beliscador, ele envolve a nutricionista também, junto com a psicóloga, né? Então, assim, vamos tentar, então, mudar essa dieta. Quando você estiver nervoso, ela pode tentar te ajudar com alguns beliscos mais saudáveis, né? Para tentar mudar isso tudo. Não dá para o paciente operar, né? E acordou da anestesia, já mudar o comportamento. Não dá, né? Então, isso é algo que faz com que esses pacientes fiquem muito frustrados, né? Porque eles não conseguem parar de beliscar. Eles falam para mim assim, Loreta, eu como 24 horas por dia, eu faço uma refeição que dura 24 horas por dia. Isso pode ser algo voltado para a compulsão, né? Ou então, ele só está passando por uma fase difícil. Tem paciente que em terapia consegue perceber que quando a mulher do banco liga para cobrar, ela, com a mulher do telefone, ela já está abrindo o armário e abrindo o pacote de bolacha. É muito automático. Então, se ele não sabe falar das suas emoções e dos sentimentos, que são inúmeros, não existe só alegria, tristeza, raiva e frustração. Existem muitos sentimentos, muitos, que a gente não sabe nem nomear. Enquanto ele não souber nomear, entender que ele está comendo aquela preocupação, aquele sentimento, ele não vai dar conta de parar de beliscar. Não tem evolução sem autoconhecimento, né? Em qualquer processo da vida, isso. Doutora, você acabou de falar na sua resposta anterior com relação à clareza na informação que é repassada para a equipe em pré-operatório, né? Pergunta que a gente sabe que é o receio de muitos pacientes. Algum eventual transtorno alimentar diagnosticado pela equipe em pré-operatório pode ser fator impeditivo para a cirurgia bariátrica? Tá, eu vou começar respondendo, já orientando alguns pacientes. Quando vocês chegam, né, porque isso envolve o medo deles contarem pra gente que tem transtorno de compulsão. Alguns já são diagnosticados e têm medo de contar pra gente. Veja, contem sempre a verdade. A preparação, ela é a melhor orientação que vocês vão ter, né? Ela não fiquem preocupados só com a cartinha, com o laudo. Vocês têm que chegar no consultório e contar tudo, porque se eu souber tudo, se o psicólogo e a nutricionista souber tudo que você vive com a comida, vai ficar mais fácil orientar e vocês vão ter mais sucesso no tratamento pós-operatório. Juntando com a sua pergunta, é exatamente isso. O paciente não vai ser barrado só por conta do transtorno de compulsão alimentar. Se ele tiver, ele só é barrado, ele só não vai operar, né? E isso não é nem definitivo, de repente só por um período, se ele tiver alguma doença psiquiátrica descompensada, né? O que seria essa doença psiquiátrica descompensada? Ele pode ter, por exemplo, ou cognitiva principalmente, né? Um paciente com Alzheimer não pode operar, né? Um paciente com alguma outra doença que faz com que ele não tenha noção do que ele está fazendo, com que ele perca a noção, ele não pode operar. Alguns têm até sei lá, transtorno de ansiedade, uma compulsão mesmo alimentar. O que a gente vai fazer nessa hora? A gente encaminha, esse paciente pode passar com o psiquiatra de repente medica, esse paciente fica compensado e depois ele opera. Isso não quer dizer também que vai ser só o ano que vem, daqui 2 anos. Não.
Não, os tratamentos eles são eficientes para isso. Existe um consenso, para quem não sabe, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, com os psicólogos e com as equipes médicas, de que obesidade mata. Né? A gente vive aí uma pandemia dessa doença. Essa doença mata e mata muito. Cirurgia bariátrica, eu costumo dizer que salva vidas. Né? Por quê? Porque o paciente ele melhora de dentro para fora, né? Obesidade também é algo que mexe com a cabeça, mexe com a autoestima, o paciente fica desesperançoso, ele deixa de querer viver. Junto disso, ele já tem outras doenças, diabetes, hipertensão, colesterol, um montão de outras coisas, gordura no fígado, né? Então ele tem que chegar para a gente e contar tudo, por quê? Porque a gente vai prepará-lo, vamos orientá-los e dizer para ele que agora ele casou com a equipe e a gente não dá divórcio. Né? Ele casou com a equipe e daqui para frente ele vai tratar com a equipe para que a gente consiga juntos, é parceria, né? Para que eu consiga junto do paciente tratar isso no pós-operatório. Doutora, e os pacientes que operam, tendo esse diagnóstico de transtorno alimentar, já diagnosticado no pré, a tendência é que eles se beneficiem com a cirurgia, com a intervenção cirúrgica? Muito, muito. Eu acho que eu não tenho... vocês vão achar que eu tô vendendo peixe aqui da cirurgia bariátrica, mas não é. Ele só tem a ganhar com a cirurgia. Né? O paciente que no pós-operatório, ele emagrece rápido no primeiro mês, no segundo mês, né, continua emagrecendo mais um pouquinho menos. A gente só tem que tentar trabalhar essa ansiedade de ficar magro da noite pro dia. Isso não vai acontecer. Né, tem aí um período de um ano e pouco, para que ele perca o peso e se estabilize. Agora, o pós-operatório, com o paciente com um transtorno de compulsão alimentar, ele é muito rico. É muito rico, porque se ele já sabe que ele tem esse transtorno antes, no pós-operatório fica muito mais fácil da gente conseguir ajudar o paciente. Né? Então, desde que ele não se perca, que ele continue conosco, né? Desde que ele não se perca e continue conosco, né? Por quê? Porque eu vou ouvi-lo, ele pode deprimir no primeiro mês. Se ele tem uma tendência à depressão, ele pode deprimir, né? Mas o que mais acontece, para vocês entenderem e não achar que tá tudo pro alto aí na primeira semana, o que foi que eu fiz, né? Eu acordei da cirurgia, eu dou de cara com aquele copinho pequenininho, isso bate aquele arrependimentozinho, mas não é arrependimento como vocês dizem, é medo. É medo. Vocês têm ainda 30 dias pela frente para lidar com tudo isso. Né? Então, após isso, depois dessa melancolia toda, desse chororô que fica, eles me ligam, a gente conversa, nós temos aí uma equipe ótima para atender, né? e acolher esse paciente. Então, assim, depois dessa fase, eu, como psicóloga, entro com mudança de comportamento. Né, que vai vir desde beber água para um paciente que não bebe água, até entender que aquela fome que ele está sentindo não é fome física. Né? Existem vários tipos de fome física, emocional e social. O que é fome física? Fome física, eu preciso de abastecimento para o meu corpo. Né? E com um pouco que a dieta da nutricionista passa, já dá certo. Então, eu tenho a fome física, a fome social, que para mim é a mais difícil de lidar, né? O cheiro da comida da vizinha, o creque-creque do cara do trabalho que está comendo um biscoito, ver, sentir o cheiro, né? Isso tudo é social, nunca vem de você. Passou na rua, vi alguém no ponto de ônibus comendo pipoca, eu quero aquela pipoca, me deu vontade de pipoca. Então, isso tudo é fome social. E a gente sai para comer, a gente sai para comemorar, a gente sai para fazer outras coisas, que tá certo, mas não pode ser com exagero. Então, essa é a fome social. E a fome emocional é aquela que eu venho falando desde o começo da nossa live, né? Eu não sei por que eu estou comendo, mas eu estou comendo. Então, quando a gente começa a fazer terapia, identificar os nossos problemas, quando a gente consegue resolver os problemas, você não precisa mais da comida com conforto, porque você não vai mais ter tanto problema. Ou melhor, problemas você vai ter para sempre. Você vai aprender a lidar com os problemas.
Doutora, e considerando a cirurgia da técnica de bypass gástrico, onde o reservatório gástrico construído é bem pequeno no pós-operatório, inicialmente a 50 ml, e aí depois, né, tende a ter uma capacidade volumétrica um pouquinho maior. Mas é difícil para esse paciente operado, e aí você me corrija se eu estiver errada, de conseguir ingerir volumes grandiosos, né, de alimentos por vez, numa única sentada. A tendência é que ele entre naquela única refeição ao dia, porque belisca o dia todo. Come o dia todo, come uma vez ao dia, que é o dia todo. Qual é o impacto, doutora, para a cirurgia bariátrica? Padrão alimentar binge eaters, toda hora comendo alguma coisa. Desculpa, cortou agora. Qual o impacto? Desse padrão alimentar beliscador para os pacientes que fazem bariátrica, principalmente para a técnica de bypass? Eu acho que assim, o maior impacto vai ser o impacto negativo, porque ele vai ganhar peso. Né? Por exemplo, se ele tem esse pound pequeno, não que é o estômago reduzido, isso não quer dizer que ele não vai conseguir comer. Ele comeu um pouquinho, desceu a comida para o intestino, ele vai lá e come mais um pouquinho, certo? Ele está fracionando. Se ele estiver ingerindo calorias, muitas calorias, ele vai engordar. Tem paciente que acha, porque eu fiz bypass, eu vou curar diabetes, então eu não vou mais absorver açúcar e carboidrato. Não, você vai absorver a caloria daquilo, você vai absorver menos, mas você vai absorver. Isso é muitíssimo perigoso, porque a gente fala de um período de curva. Existe um período que chama de curva. Então o paciente opera, não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui, mas pensem num J. Então ele perdeu peso, deu o primeiro ano, do segundo ano é para ele estabilizar e no máximo engordar 10% do que ele já perdeu. Se ele não se alertar ao próprio comportamento, a cirurgia vai enganá-lo. Por que ela vai enganá-lo? Porque ele vai estar comendo errado, ele perde peso, mas não chega na meta. E aí ele só vai dar conta disso quando ele estiver perto do primeiro ano. Né? Então, assim, muito paciente... Diga. É muito importante, doutora, a gente mencionar, os pacientes acham que fazendo bypass, por exemplo, essa técnica vai ter desabsorção. E, na verdade, as calorias de macronutrientes, carboidrato, lipídio e proteínas, são quase que 100% absorvidos no bypass. A gente tem um déficit, uma diminuição da absorção de mais ou menos 15% dos lipídios, das gorduras. O restante é absorvido. Por que a gente precisa suplementar, principalmente proteína? Porque a ingestão é pequena, né? É mais baixa, a gente não consegue ingerir. Por isso a gente suplementa. Não que tenha desabsorção. O que não é absorvido na sua plenitude num bypass gástrico, por exemplo, pelo desvio que se tem da alça intestinal, são os micronutrientes, vitaminas e minerais. Esses sim. Exato. Né? Por isso que a gente precisa repor tanto. Mas ele acha que porque ele se tratou e de repente não tem mais diabetes, ele pode continuar comendo. Então isso é muito ilusório, engana. Né? Então assim, eu costumo dizer para eles prestarem muita atenção nisso, porque o primeiro ano é praticamente ele quem vai dar a diretriz de como vai ser a vida dele no pós-operatório. E aí, no caso, eu estou citando pós-operatório a partir do primeiro ano. Se no primeiro ano ele fizer direito, entender que ele precisa mudar comportamento, fazer atividade física, né? Não ingerir álcool, ele não vai alargar a anastomose, que também acontece, que faz com que o paciente consiga comer mais. Né? É normal, pessoal, vocês comerem um prato depois do primeiro ano, um prato de uma pessoa normal. Não vai precisar continuar comendo aquele pouquinho do segundo, terceiro mês. Vocês vão comer um pouco mais. Mas isso não quer dizer que dê para vocês comerem grandes quantidades, né? E, no caso, fracionando, porque vai fazer com que vocês ingiram um pouco mais de caloria e, consequentemente, vocês vão engordar de novo. E é muito preocupante isso, né? Porque vem o quê? Respondendo a sua pergunta, a frustração, a má mudança de hábito, né? Mas eu não tenho como fazer. Então, assim, pega um dia da semana, faz a comida, compra a marmitinha pronta, né? A gente precisa ter um planejamento alimentar, né? Vocês planejaram a cirurgia, não deu tudo certo, agora planejem a alimentação de vocês. Doutora, e agora um tema um pouquinho polêmico.
a gente ouve muito, até em mídias sociais, televisão, a informação de que, ao operar, o paciente, principalmente onde há redução do estômago, o paciente que tinha antes algum transtorno alimentar tende a migrar, se era por comida, ele tende a migrar esse transtorno no pós-operatório para outra compulsão, porque não consegue mais comer esse volume grande, né, de alimento pela construção do novo reservatório. Isso acontece, você evidencia isso em literatura, em prática clínica, ou isso é um mito? E quando a gente fala migrar, aqui eu me refiro a sexo, compra, álcool, enfim, N trocas. Isso existe? N troca. Antigamente a gente pensava que a gente citava a transferência de compulsão, né? Hoje em dia não usa-se mais essa transferência, porque ele não deixa de uma para outra. É importante o paciente entender que, de repente, ele já bebia muito e também comia muito. Mas o beber não se sobressaía porque ele comia muito, certo? Agora, ele não consegue comer, mas ele continuou com o hábito de beber. E ele esquece que, na maioria das vezes, ele tem um desvio de intestino, que faz com que ele tenha uma absorção maior do álcool, que a gente sabe né, que o álcool não faz bem para um paciente operado, né, porque sobrecarrega os órgãos, descalcifica, né, os ossos, enfim, faz com que o paciente pode tornar-se um paciente etilista, mas por conta da quantidade que ele vai beber. Se ele já bebia antes, ele pode continuar bebendo agora. Então é importante o paciente saber que bebida, o ideal seria a gente não negociar, a gente não negocia álcool, né? No caso de outras compulsões, uma mulher um exemplo, ela comia muito e comprava muito sapato, porque não conseguia comprar roupas. Hoje ela está mais magra, qualquer problema que ela tem, qualquer fase difícil da vida dela, né, psicologicamente falando, sei lá, problema com o chefe, marido e tal, ela vai se presentear, ela vai se dar um presente. Ela deixa de comprar sapato e compra roupa. Tem gente que fica viciada em sexo por conta da autoestima que está lá em cima, mas tudo que é muito, gente, é problema. Então, não é que existe uma troca uma transferência. Existe uma predisposição já que faz com que o comportamento dele vá para aquela compulsão nova ali, né? Vamos dizer assim. Que já existia na maioria dos casos. Existem pessoas que não bebiam nada e hoje começam a beber? Existem. Existem pessoas que não bebiam nada e hoje ficaram alcoólatras? Existem. Mas não é uma troca. É o que aconteceu naquele momento que fez com que ele fosse beber. Ele não trocou. Eu vi um comentário aqui na live dizendo que a equipe não comunicou aqui a meta de pós-operatório. Com relação a essa pergunta dessa paciente, eu queria fazer um gancho para já te fazer a próxima pergunta, doutora. Muitos pacientes, eles ficam, quando operados, eles ficam focados naquele peso, né? Ou naquele peso ideal, naquela meta de peso. E a gente sabe que o foco da cirurgia bariátrica é remissão das doenças associadas, redução da morbimortalidade, melhora da qualidade de vida como um todo. A perda de peso é consequência, né? Hoje em dia, mas eles ficam focados nisso, né? Hoje em dia está muito na moda, nas mídias sociais, esses assuntos fits, alimentos diet light, dieta vegana, dieta da proteína, enfim. E a tendência é que eles fiquem ansiosos, nervosos, né? Principalmente submetidos a um tratamento cirúrgico para controle de peso. Qual é o impacto, doutora? Como isso pode impactar um paciente operado com essa ânsia de querer sempre mais saúde, mais corpo bonito? Isso pode evoluir para um transtorno alimentar? Pode. Eu vou considerar um transtorno alimentar, por exemplo, a vigorexia, né? Que é o paciente que quer fazer muito exercício, que quer, por exemplo, ter muita massa magra. Isso é considerado um transtorno. A ortorexia é um outro transtorno que faz com que o paciente pense sempre agora no saudável. Se ele ficar
com tudo que é, de novo, tudo que é muito é prejudicial, né? Se isso atrapalhar a rotina dele, o convívio social dele, porque ele só pensa em dieta, porque ele só pensa em fazer certinho, porque ele tem que atingir a meta, etc e tal, ele vai ter prejuízo. Né? Gente, a meta, eu tenho pacientes que saem do consultório médico com uma meta, mas essa meta, ela é algo para você sair do sobrepeso e ter um IMC aí de uma pessoa normal, saudável, né? Então, agora, se a sua meta tá 3, 4 quilos abaixo disso, por que você não atingir essa meta? Desde que seja com acompanhamento nutricional, de uma maneira saudável e esclarecedora. O que não pode, a partir daí, sei lá, eu cheguei aos 50 quilos, agora eu quero 45, e agora eu quero 40. Aí você vai também MC abaixo e vai preocupar a equipe, né, por conta da sua saúde. Você vai estar se prejudicando. Né? Então, assim, é difícil lidar com a mídia, é muito, muito, muito difícil, mas eu acho que se vocês perceberem que fazer terapia, não é nem terapia, gente, né? A equipe multidisciplinar não pede terapia, ela pede um acompanhamento, e é totalmente pontual. Em um ano você vai passar conosco 4 vezes, né? Então, assim, a terapia, ela vem para um paciente que precisa ser acompanhado semanalmente, quinzenalmente. O acompanhamento é totalmente diferente, ele é pontual, né? Ah, mas eu vou no psicólogo e falo sempre as mesmas coisas. Claro, você vai ao cardiologista e fala as mesmas coisas. Quando tem alguma coisa diferente, a gente tenta intervir para saber o que tá acontecendo de errado, né? Então, assim, acompanhamento é diferente dessa terapia que vocês pensam, né? Agora, contar pra gente, entender que você está sofrendo, que você está funcionando em cima de fazer dieta é super prejudicial. Porque vai contaminar a sua família, o seu casamento, né, a sua convivência social, o seu trabalho. Vocês fizeram a cirurgia para ter saúde, para viver melhor, para viver com qualidade. Né? Então não pode jogar tudo isso, né, por água abaixo por conta de uma meta, por conta de uma ideia fixa na cabeça. Exatamente. Doutora, eu acho que dá tempo aqui, nós estamos nos últimos 10 minutos, eu acho que dá tempo de falar de mais um transtorno. Transtorno do comer noturno, que alguns pacientes têm também. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Transtorno do comer noturno, ele vem de pacientes que nem sempre têm compulsão alimentar, né? Mas são pacientes que acordam para comer. Tem paciente que acorda para comer consciente, tem paciente que acorda para comer inconsciente. Tem paciente que... E aí isso é algo que nos preocupa. No caso de um paciente pré-operatório com transtorno de comer noturno, é preciso trazer essa família junto, né? Por quê? Porque ele pode acordar na dieta líquida e abrir a geladeira e comer. E ele vai fazer, aí vai ter risco, né, por conta de fazer fístulas e assim vai. Então, a gente tem sempre que saber se ele acorda para comer ou não. Se é consciente, né, a gente não vê como transtorno. Agora, se é inconsciente e ele faz isso várias vezes na semana, é muito, muito, muito perigoso. Né? Então, mas tem tratamento, tem medicação e assim vai. Né? Eu acho que os pacientes têm que abrir um pouquinho a cabeça e entender que o psiquiatra, né, ele assusta muito mais do que o psicólogo. Então, tem muita gente que nem pensa em chegar ao psiquiatra. Gente, a cabeça... pode estar acontecendo alguma coisa aqui dentro, alguma ação química faltante. E aí, um remédio, um acompanhamento, né, faz com que tudo se encaixe ali e dali para frente vocês consigam só ter saúde, enfim, e ir atrás de tudo que vocês querem e precisam, principalmente quando o assunto envolve a cirurgia bariátrica. Agora, o comer noturno, ele pode ser avassalador ou não. A pessoa pode acordar, comer um pedaço de uma fruta e voltar a dormir. Só que tem gente que come muito quando acorda. Doutora, eu vou abrir aqui uma pergunta de paciente. Vamos ver se dá tempo aí de a gente abrir pelo menos umas 2. Enquanto eu seleciono aqui, é importante mencionar que nem sempre as consultas com a psicóloga são consultas leves, né? Fáceis de digerir. Algumas vezes dói ouvir aquilo, né? Porque são algumas palavras que mexem com você, que faz você repensar. Então, vale... né, ter essa informação de que nem sempre a psicóloga passa a mão na cabeça. Né? Faz repensar.
né? A gente faz repensar e é esse o foco, é esse o ponto, né? Se você está em consultório e a gente precisa pontuar alguma coisa, é importante que você reflita sobre aquilo e depois, se for necessário, se você discordar, você tem todo o direito de discordar, né? Porque o paciente pode fazer uma pontuação também errônea, né? Nós não somos os reis da razão, mas ele pode, vocês têm, no caso do Instituto, por exemplo, todos os pacientes têm os nossos telefones, eles podem entrar em contato, a gente pode rever, a gente pode, né, encaminhar, fazer alguma coisa por conta daquilo. Então, assim, e porque a psicóloga foi muito severa comigo, né? Então, às vezes, você não estava preparado para ouvir aquilo daquela maneira, né? Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei se você está chateado ou não, se você só está ansioso, né? Às vezes, eu peço para o paciente passar com um psiquiatra, ele acha, né, porque eu não sou louco, porque ela está mandando aí para o psiquiatra, não é isso, né? Então, assim, às vezes você só não está preparado para ouvir alguma coisa, mas nada impede de você entrar em contato com a gente, conversar de novo, pedir uma nova consulta, isso daí a gente organiza e agenda, né, para mais para frente, enfim. Doutora, uma pergunta que você tem 1 minuto e meio para responder. Ai, caramba! Após a cirurgia bariátrica, seria normal voltar a ter uma compulsão alimentar? Normal seria se você não tratar, né? Pode acontecer que, e também não é porque você faz o acompanhamento psicológico que você nunca mais vai ter compulsão alimentar. Eu preciso entender qual foi o seu gatilho, o que está acontecendo na sua vida, né, para que você tenha voltado a comer de maneira compulsiva. Às vezes, você está passando por algum problema, passou por algum problema, deu aquele start e não conseguiu voltar mais. Doutora, 1 minuto. A prática de exercício físico pode desencadear algum transtorno alimentar? Não. Se for de maneira saudável, não. Claro que não. A não ser que você vire, que você tenha, desenvolva um transtorno de vigorexia, que é o que eu falei, que práticas exageradas de atividade física. Caso contrário, não. Porque, inclusive, é o nosso recomendado, né? O paciente tem que começar a fazer atividade física para ganhar massa magra, para ter mais saúde, para tudo isso. Porque ele perde tudo isso, né? Enquanto está obeso. Exatamente. Bom, eu acho que a gente está aí nos últimos 5 minutos, a gente precisa concluir, eu vou passar a palavra para você. A minha conclusão, doutora, não sendo da área de psicologia, enfim, não é a minha especialidade, mas eu acho que equilíbrio é a palavra, né? A gente tem que achar um balance da vida em todos os aspectos. Algumas pessoas, alguns pacientes precisam ter suporte especializado para isso, tratamento, né? E a equipe está aqui para isso, né? Para tratar a obesidade, que é uma doença multifatorial. Por isso tratamos com uma equipe transdisciplinar tão ampla, né? Tão grande. Exatamente. Mas a gente está aqui disponível em lives, em consultas, para esclarecer e atendê-los na medida do possível. Eu queria, doutora, que nesses últimos minutos você fizesse as suas conclusões finais sobre esse assunto, sobre transtornos alimentares e cirurgia bariátrica, para que a gente possa concluir aí, talvez deixar uma frase, alguma mensagem aí para quem nos ouve. Eu acho que não sou muito boa de frase, vamos dizer assim, mas assim, dizendo que, de novo, eu sou muito a favor da cirurgia bariátrica, não tenham medo. Tem paciente que chega no consultório achando que aquele é o último caminho. E não é o último caminho, é o primeiro de novos caminhos, né? Então repensar que, assim, não é vergonha para ninguém, né? Estar fazendo a cirurgia bariátrica é um ato de muitíssima coragem. Muitos pacientes não entendem o quanto é difícil fazer, né? Familiares e amigos às vezes julgam esses pacientes por conta de estar apelando para a cirurgia, e isso não é. É simplesmente, estou cansado de levar a vida como eu levo, então eu vou ter uma vida boa daqui para frente, né? E saudável, e é assim que a gente tem que pensar. É isso que eu quero ouvir de vocês em sala, né? Então, que vocês estão dispostos a mudar e viver e ganhar saúde para viver muito mais. Então entendam que não eu, como psicóloga, como as outras psicólogas e como toda a equipe, estamos ali porque a gente gosta do que faz, né? E porque é o nosso trabalho, além de tudo. E agora,
se a gente consegue unir as duas coisas, né, não tem por que vocês terem vergonha de estarem ali com a gente, né, de se abrirem e de casarem com a gente como eu sempre brinco com os pacientes, né? Então, eu acho que a cirurgia bariátrica, todo paciente só tem a ganhar. Se você precisar de mais um tempo para refletir, reflita, não tem problema. Mas não tenham medo, não tenham medo de ser julgados por conta disso, né, de estar indo por um caminho aí de cirurgia, mesmo porque ela nada mais é do que um tratamento para a obesidade. Ela não é a cura. Exatamente. E nem sempre o tratamento cirúrgico é o caminho mais fácil. Exatamente. E eu digo mesmo para os transtornos alimentares, né? O equilíbrio que você disse é o mais importante, né? Então, eu vou aprender a lidar com a comida de novo. Pensem que vocês, assim, eu falo para vocês que o computador está cheio de vírus, cheio de maus comportamentos. A gente vai tentar dar o start disso tudo, reseta tudo e tenta vira a página, a cura da cirurgia, a gente pega na mão e traz para que vocês tenham aí novos caminhos e saúde, né, gente? Felicidade. Quantas pessoas não são infelizes por estarem obesas e quantas pessoas não são felizes hoje por estarem mais magras, né? Junto com aquele transtorno de imagem que passou, que não é, porque eu tô com transtorno de imagem. Não, você não tá. Você só não chegou na sua meta ainda. As pessoas se assustam e falam, você perdeu muito peso. Você tá magra. O estar magra que ela tá dizendo não é o estar magra que você ainda vai chegar. Né? Então, não é que você tem transtorno. Vamos ter menos ansiedade, vamos entender tudo isso de uma maneira mais clara. E é por isso que a gente está ali, para ajudar vocês em tudo isso. Muito bom, doutora. Precisamos finalizar. Vai cair aqui a nossa live. Quem tiver dúvidas, entre no www.salé.com.br. Está no link aí da nossa bio. E se informe, nos contate, nos procure. A gente está aqui disponível para ajudar. A próxima quarta-feira, às 20 horas, o tema vai ser sobre cirurgia bariátrica e tratamento da obesidade em adolescentes. Então, Ótimo. acho que vai ser um tema bastante rico de informação, relevante, né? E também continuando aqui o nosso caráter nesses nossos bate-papos de muni-los de informação, né? Conferir um aspecto assistencial aqui aos nossos bate-papos. Doutora Loreta, muito obrigada. Foi ótimo. Um beijo, obrigada. Nos vemos na clínica. Tchau, tchau. Tá bom, então. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau.